Só vou dar exemplo de um homem muito conhecido, muito famoso no Islã, Khalid ibn al-Walid. Khalid. Todo aquele que já leu a biografia do profeta Muhammad a.s. deve saber quem é Khalid. Antes de ser muçulmano, ele matou muitos muçulmanos. O comandante dos muçulmanos se preocupava com Khalid. Procurem saber se Khalid está lá. Se estivesse, atenção, porque o homem entendia de guerra. Era muito, muito inteligente em matéria de guerra. E este matou muitos muçulmanos. Passou o tempo e ele achou que devia tornar-se muçulmano. Allah abriu a porta da sua misericórdia e ele tornou-se muçulmano. O que eu quero que vocês prestem atenção é o que aconteceu no dia que ele se torna muçulmano. Quando ele aparece diante do profeta Muhammad a.s., começou a sentir o peso das mortes que ele causou. Eu estou a tornar muçulmano hoje e acontece que matei muitos muçulmanos. O que dizer ao profeta dos muçulmanos? Aí ele disse: Ya Rasulallah, inni uridu an ashtarita. Depois de fazer a shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, para ele não era suficiente, queria pedir desculpas. O mensageiro de Allah: eu matei muitos muçulmanos, então queria pedir desculpas. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Disse: ama alimta ya Khalid anna al-islam yajubbu ma qablah. Então você veio se tornar muçulmano, não sabe que só o ato de se tornar muçulmano invalida todos os pecados? Você não tem nenhum pecado hoje e não sou eu que posso desculpar a você. Allah já perdoa você. Imagina. Você não tem nenhum pecado, talvez começando a cometer a partir de hoje, mas o que passou, passou perante Allah. Quem fala isso é o mensageiro de Allah. Eu acredito que você aí desse lado ainda não chegou a esse nível. Você tem pecados, mas ainda não chegou a esse nível. O pior pecado que você vai cometer agora é desesperar-se da misericórdia de Allah. Há pessoas que cometeram pecados mais que esses, porque nós estamos a falar agora de matar. Imagina, a pessoa não só mata, é mushrik também, é feiticeiro, é o masta dos mais que gostam de ir lá atrás da montanha, é aquele que faz enlouquecer pessoas, é aquele que separa famílias. Prepara a magia dele, você deixa de gostar de sua esposa. Esse também está dentro da misericórdia de Allah. A condição é deixar de fazer. Deixar de fazer e apresentar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Acredito que alguns irmãos podem se perguntar, mas esse tema de onde surge mesmo? Esse tema é normal. É que nós, pessoas, temos uma qualidade. Num hadith sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfirun aghfir lakum. Oh meus servos, vocês cometem pecados dia, noite e dia. E ninguém perdoa os pecados senão eu. Então, peça-me perdão e eu vou vos perdoar. É Allah que diz isso. Allah que mais nos conhece. Ele diz que todos os dias nós cometemos pecados. Claro, os pecados variam. Os menores acumulados transformam-se em maiores. Os maiores são aqueles que já ouvimos falar. Seja qual for o nível, a classe do pecado, o que importa é arrependimento. Por isso nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que antes da nossa morte nos arrependamos. Porque é muito importante o arrependimento, ao ponto de o profeta sallallahu alaihi wasallam falar uma coisa muito interessante: at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Aquele que se arrepende sinceramente de um pecado é como se nunca tivesse cometido esse pecado. Imagina só. Abandonar um pecado com sinceridade perante Allah, você não tem mais. Então, a coisa difícil é arrependimento sincero. Eu vou deixar de fazer isso e deixa mesmo. A partir daquele pecado que nós pensamos que é normal, a fofoca, falar mal dos outros, intrometer-se em assuntos que não lhe dizem respeito, deixa de fazer isso com sinceridade. Allah vai perdoar.